Boa noite, senhores vereadores, aos funcionários desta casa, às pessoas que nos assistem pela internet e ao público. Coloco a ata número 01 de 2019 em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado e os contrários que se levante. A ata número 01 foi aprovada por todos os vereadores presentes. Dando início à nossa sessão, peço à secretária Angélica para que leia as matérias que se encontram nesta casa. Projeto de Lei 4/2019, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro e dá outras providências. Projeto de Lei 2/2019, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito especial por anulação de dotação e dá outras providências. Projeto de Lei 5/2019, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de créditos especial por provável excesso de arrecadação e dá outras providências. Tendo lido as matérias que se encontram nesta casa, começa o grande expediente, onde o senhor vereador Aguinaldo. Boa noite, senhor presidente, obrigado. Senhor Geraldo, nosso jurídico, boa noite, demais companheiros, Neia, nosso secretário, João, e todos que nos acompanham. Senhor presidente, então, mais uma vez eu venho aqui colocar a situação do Porto, do grande volume de visitantes que a gente recebe a cada final de semana. O senhor mesmo pôde ver as fotos que eu coloquei ontem. Então, sugiro que a gente possa estar fazendo um estudo, acompanhado do nosso jurídico, da possibilidade da gente fazer aquilo render divisas para o município. Daniel ainda comentou ontem, Daniel, alguma coisa a respeito, como, por exemplo, nós conversamos há pouco, em relação a uma questão especial que seria o estacionamento, que poderia estar gerando divisas, e esse recurso também estaria sendo investido em melhoria, não só o morador, mas aquele que nos visita continuadamente. Como, por exemplo, melhorias sanitárias, coleta de lixo, segurança aos veículos, né? Acredito que todos aqui tenham ido ao Paraguai e viu que lá uma grande fonte de renda deles é a cobrança de estacionamento, né? Fica na rua os veículos, né? Então, eu penso com muita certeza que seria uma grande fonte de renda para o município. Ia desonerar, né? Trabalho, enfim. Acho que a gente poderia estar pensando, senhor presidente, nessa situação e fazer alguns encaminhamentos. Seria bastante produtivo, né? Porque atrás disso vem outras melhorias também. E, aproveitando o ensejo da presença da nossa excelentíssima senhora secretária municipal de Educação, eu lembro que em dezembro houveram eleições novamente. Você lembra o dia, Cineia? Não? Foi no início de dezembro, né? Ali, primeira quinzena de dezembro, para secretária municipal, que Vossa Senhoria foi eleita, né, pelo brilhante trabalho que realiza, com um elevado número de votos, acho quase 100%, se não me engano, e as diretoras das escolas municipais, todas elas foram reeleitas, né? Acho que não houve nenhuma mudança. Então, parabéns ao executivo que tomou essa posição de fazer essa mudança, dando voz àqueles que participam dessa secretaria. E aproveito lembrar aos senhores e a todos que nos assistem que amanhã, dia 12, inicia-se as aulas na rede municipal
E dia 14 iniciam-se as aulas na rede estadual de educação, com o novo secretário chamado Renato Feder, que vem mudança por aí. Nos levou a faxinal do céu, com o novo superintendente de educação. E o Paraná hoje, ele ocupa uma posição de pouco destaque nos rendimentos do IDEB nacional. E o nosso secretário, Renato Feder, quer transformar o estado do Paraná no melhor sistema de educação até 2021. Vai apertar o pescoço nosso. Então, fiquem atentos, né, que muitas mudanças ocorrerão, secretários. A Vossa Senhoria já sabe que ele quer participar junto com os municípios também, até porque é ali que se forma inicialmente um cidadão escolar, né? Eu acho interessante essa ideia e desejo boa sorte ao nosso secretário de Estado de Educação e que nós tenhamos aí um ano letivo muito proveitoso, que é o maior investimento que se faz em um ser na face da terra. Então, obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador, pelas palavras. Passa agora a palavra para o senhor vereador Daniel. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, estendo meus cumprimentos aos demais vereadores, a todos aqui presentes, o pessoal que acompanha a gente pela internet. Eu gostaria de começar falando que quando a gente, você quer agradar a todos, você mente, e quando você fala a verdade, você desagrada muita gente. Senhor vereador Aguinaldo, a questão do Porto Camargo é uma questão muito séria, como o senhor mesmo, nós andamos conversando no fim de semana, está tendo muito turista, até esses dias teve um vídeo sobre a questão de ambulância, o povo reclamando da questão dos banheiros, e eu vou deixar um alerta, porque a gente tem que colocar o dedo na ferida, a questão da arrecadação do município em questão ao Porto Camargo. Eu estava analisando a questão do ISS, que é o imposto que você paga quando você usa algum serviço ou alguma mercadoria lá no Porto Camargo. Então eu listei várias coisas que a gente vê que você vai lá e não tem nota fiscal eletrônica, que não está adequado para ter essa arrecadação para o município. Para quê? Para depois a pessoa falar, vocês arrecadam, mas vocês não estão investindo em ambulância, em manutenção dos banheiros, em coleta seletiva, em várias coisas. A questão, tem muitas coisas assim que eu acredito que não está tendo a nota fiscal eletrônica lá. Por exemplo, lanchonetes, às vezes você come uma porção, alguma coisa, não te dão nota fiscal eletrônica. A questão de você montar num barco e ir até a prainha, você não está tendo essa nota fiscal eletrônica. Não é? E a questão do IPTU do Porto Camargo, aquelas marinas gigantes lá que tem barracões enormes, não pagam IPTU, elas trabalham com aluguel de embarcações, elas armazenam lanchas, barcos, também não arrecadam o ISS do município, então deixa de arrecadar milhões que poderiam ser investido ali. E eu vou deixar aqui um alerta ao prefeito que ele providencie os fiscais municipal para cobrar essa fiscalização do imposto nosso, do município, porque igual eu tive conversando com o professor Aguinaldo, o número de turistas cada vez aumenta mais, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir dar suporte, nem o básico, que é ter banheiro lá, ou ter ambulância para eles lá. Então a gente tem que começar a se atentar a isso aí, eu sei que é uma situação delicada, muitos vão achar ruim porque eu estou falando isso, mas são questões que têm que ser enfrentadas, assim como no Brasil nós vamos enfrentar agora a reforma da Previdência, mas se não fazer assim, não aguenta, não existe nada de graça. Se você toma um copo d'água, alguém pagou por aquele copo, inclusive pelo copo. Então a gente tem que começar a encarar as coisas e falar a realidade. Outra coisa que eu gostaria de atentar, deixar atento a nossa prefeitura, principalmente o pessoal da parte de obras, sobre é ótimo para Caraíma aquele loteamento que está saindo, mas nós temos que ver a questão da tubulação para baixo do laticínio, que ela está rompida. Até a gente votou um projeto de R$80 mil que o prefeito falou que ia utilizar para aquilo lá, parece que ainda não acertou aquela situação, que a tubulação está caindo, está tendo uma erosão gigantesca lá, e a hora que começar aqui emendar essa tubulação aqui de cima lá embaixo, aí que vai terminar de arrebentar com a galeria. Então eu gostaria que o prefeito se explicasse para a gente aqui quando vai começar, se ele vai usar aquele dinheiro mesmo que a gente votou para aquilo lá, para ficar atento a isso aí. Então, o demais vou discutir na ordem do dia. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria também de pedir para incluir na ordem do dia o projeto número 02 e o 04, se possível. Coloco o pedido do vereador Daniel da inclusão do projeto 0204 em discussão. Passo para a votação. O projeto número 0204 será incluído na ordem do dia pelo pedido do vereador Daniel.
Passa a palavra agora do grande expediente para o vereador Adelcinho. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, doutora Everalda, Angélica, a Alcineia, nossa secretária de Educação, obrigado pela presença. O João Bosco, sempre está aí presente, ao Léo, né, Ana Luísa, todos que nos assistem via Facebook, e o Samuelzinho que está fazendo a transmissão. Eu só queria iniciar minhas palavras, senhor presidente, pegando um gancho na questão do Porto Camargo. Na gestão passada nós tivemos aqui um enfrentamento na questão, né, da restauração latifundiária do Porto. Até o Aguinaldo participou como cidadão e como, né, na comissão lá dos moradores do Porto Camargo. Trouxeram, né, algumas exigências lá do Porto, da comunidade do Porto. Foi feita audiência pública, ficou decidido que era viável as emendas que fizemos no projeto na época, né, do prefeito. Foi votado, encaminhado para o prefeito, chegou lá, o prefeito vetou todas as emendas que fizemos, né, a questão da restauração latifundiária, voltou para essa casa, nós derrubamos o veto dele e ficou no esquecimento esse projeto. Eu gostaria aqui, senhor presidente, de repente como nós estamos vendo aí que o Porto Camargo realmente está desenvolvendo e toda semana está tendo turista, não só finais de semana, mas durante a semana também. Ouvi falar que o pessoal está aderindo ao Porto. De repente sentar, conversar com o prefeito, para que possamos estar, digamos assim, fazendo algum projeto nessa questão. Porque, como o Daniel falou, tem muitas empresas e que não estão contribuindo com o município, né? Estão arrecadando e não estão contribuindo. E fica difícil o município, de repente, arcar com todas as responsabilidades, né, sem uma contrapartida, né, do local. Com certeza, uma cobrança naquele estacionamento. Nós temos aquele terreno, né, do lado do Edmilde também, que está meio enrolado, né? De repente a prefeitura tem como reverter em patrimônio público para aumentar o estacionamento. Nós temos as rampas que temos que melhorar, né? Então eu acredito que a prefeitura dos cofres públicos não vai ser fácil, né, dar toda essa estrutura que nós estamos querendo. Mas eu acredito que temos que começar, temos que fazer alguma coisa para pelo menos mostrar para a comunidade e para o pessoal que frequenta lá que nós estamos aqui querendo sim que melhore, né, o nosso ponto turístico, né, do nosso município. E acredito que deveríamos fazer uma reunião com o prefeito, conversar com ele, para nós achar aí mecanismo para que já possa, né, tá aí, digamos assim, desenvolvendo um projeto, fazer um estudo, né, de qual seria o meio para que possamos, de repente, estar regularizando os terrenos do Porto Camargo, porque acredito que o principal pontapé inicial, vereador, seria o quê? A regularização dos terrenos do Porto Camargo, né? Porque com a regularização do terreno seria cobrado-se o IPTU, né? De repente viu o ISS, né? Quando as pessoas vendessem o terreno ia cobrar o TBI também. Então eu acredito que o Porto Camargo começaria também a gerar renda ao município. Em contrapartida, o município estenderia a tua mão para atender às necessidades, né, dos turistas. A gente sabe que não é fácil, o senhor sabe, mora lá há tantos anos, mas eu acho que está chegando a hora, né, da gente ver o Camargo com outros olhos, porque o Camargo está aflorando, né, a nível de Paraná e Brasil na questão do turismo. Pode contar com o vereador para que seja feita a reunião com o prefeito, com certeza eu estarei lá e estarei defendendo o distrito do Porto Camargo. Eu queria também aqui só parabenizar, né, o Edson Negão, né, do esporte, pelo trabalho que ele está fazendo, se dedicando lá no campo, né? Sábado à noite, passei lá em frente ao campo, vi bem iluminado, colocou uns postes, uma iluminação lá, ficou muito bonito. E aí eu passei olhando, tive a curiosidade de entrar, estava o portão aberto, entrei com o carro lá dentro e vi que está bem iluminado, né? E o Edson estava lá mexendo numa quadra de areia, que agora ele colocou uma quadra de areia lá, né? Então eu acho que é muito importante a gente, né, tá parabenizando o trabalho dele, porque realmente ele está se dedicando, né, ao esporte de Caraíma, não só lá, como no, né, o torneio, né, ginásio de esporte, ele realmente está fazendo um bom trabalho no esporte. Você vê lá no campo, né, agora nós temos a pista, né, de caminhada, nós temos a academia de ginástica, agora nós temos essa quadra de vôlei que o pessoal vai frequentar com certeza.
Então, eu acredito que o ano passado eu fiz uma indicação na questão de melhorar, de fazer um banheiro lá no campo, né? Eu acho que o Beleza estava aqui, lembra disso, para que nós possamos fazer um banheiro lá, porque vai aumentar o fluxo de pessoas lá. Com certeza, né, vai ter crianças, vai ter idosos, e lá a gente sabe que não tem, né, nenhuma condições da pessoa usar um banheiro lá, porque os banheiros que tem lá realmente, né, não tem condições de ser usado. E também queria aqui, fiquei muito contente, final de semana andando pela cidade, né, passei pelo novo loteamento residencial, né, Bela Casa, que está abrindo aqui em Caraíma, muito bom, né, hoje passei em frente, né, aonde que eles estão instalados ali, abaixo ali um pouco do consultório da Elisa, da dentista Elisa, eu vi um fluxo de gente muito grande ali, né, eu escutei falar que está sendo vendido muitos terrenos ali já, né, já praticamente quase todos os terrenos já foram vendidos, então é muito importante isso, né, porque sempre o maior sonho, né, do cidadão é a casa própria, né, ter a sua casa própria, e com certeza a gente vai ter o desenvolvimento do nosso município, né. Eu fiquei muito contente em ver que realmente a dedicação, né, da empresa né, vir e se dispor, acreditou no nosso município e está tendo a contrapartida da nossa comunidade. Eu só queria aqui finalizar, né, falando da questão do aumento do funcionário público, né. O pessoal está cobrando bastante a gente, né? Eu sou funcionário público, a Juliana também, né? O Jurandir, eu acredito que está cobrando a gente aí, né? O Guiné do Estado. Então, quero pedir paciência aí para o pessoal, que nós tivemos uma conversa com o prefeito, né? Acho que 2 semanas atrás, ele falou que estava fazendo estudo, o índice, para ver o que pode ser dado, né, para o funcionário de aumento. O Sidão, presidente do sindicato, já entrou com pedido para né, que seja, né, agregado à folha de pagamento do funcionário. E nós temos o índice, né, da inflação, que é de 3,75. Eu, particularmente, acho que é um índice furado. Eu acho que a inflação gerou muito, né, alto, muito mais alto do que isso, mas é o que nós temos de média. Então, né, a gente sabe que não dá para fazer milagre, mas que pelo menos o prefeito aí se sensibilize e dê pelo menos, né, o índice da inflação, que deu 3,75. Obrigado, senhor presidente. Pelo momento é só. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador, pelas palavras. Passa agora a palavra para o senhor vereador Leandro. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, estendo os cumprimentos a toda a mesa. Boa noite quem nos acompanha aqui no plenário da Câmara, a nossa secretária de Educação, a Cineia, ao João, ao Leonardo, aos servidores da casa, doutor Everaldo, Angélica, ao Samuel. Sobre o que o vereador Adelso falou sobre o campo, dar os parabéns ao Edson também pelo trabalho que vem sendo realizado. E a gente tem uma emenda do deputado Evandro Romão para a reforma do campo, né, que é o deputado que a vereadora representou e representa, né, que veio em nome dela a emenda, que eu acho que, eu não tenho certeza, mas provavelmente vai estar esse banheiro incluso também na reforma. E dos demais, só dar uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Obrigado, senhor vereador. Passa agora a palavra à senhora vereadora Juliana. Boa noite, senhor presidente. Servidores da casa, vereadores, aqueles que se encontram presentes aqui, também aqueles que nos assistem via internet. Gostaria de saudar aqui em especial a secretária de Educação, a Cineia. A gente sabe que esses dias têm sido dias bastante corridos na educação, porque vai se iniciar as aulas amanhã, se não me engano, dia 12, é amanhã, né? E a gente sabe que existe toda uma movimentação durante janeiro e fevereiro para que tudo corra bem e que possamos aí receber os alunos da melhor maneira possível dentro do município. A gente sabe que na educação a gente teve um ganho muito grande nesses últimos anos, a gente tem tido uma educação mais equipada, né, tanto estruturalmente falando, quanto em termos de equipamentos, né, temos aí salas com ar-condicionados, né, os professores têm maior acesso à informatização, e isso tudo vai sempre ter como consequência uma melhor educação no município. Então, eu gostaria de parabenizar aqui a Ocine, que está presente, mas principalmente a equipe, que, como diz o Aguinaldo, ela teve aí a sua aprovação no final do ano, porque teve a opção de ser eleita, né, que
nessa gestão houve a oportunidade de ter tanto os diretores quanto a secretária eleita, e se foi reeleito é porque as professoras e o corpo da educação têm, de alguma maneira, aprovado o trabalho que tem sido feito. Agradeço aqui sua presença. Também gostaria aqui, lembrando o que o vereador Adelso colocou, com relação a Edson, também tinha o propósito de mencionar o Edson, porque a gente vê que é um secretário que sempre vem dividindo conosco, compartilhando conosco via rede social o que tem sido feito. E isso é muito importante, porque a população muitas vezes não tem muita noção do que é feito, né? Muitas vezes a população acha assim que os vereadores aqui não estão fazendo nada, mas poucas pessoas vêm aqui de fato ver o que está sendo feito, ou toma conhecimento do que está sendo feito. E da mesma maneira são secretários. Muitas pessoas falam, não vejo nada, mas a gente, quando tem um secretário que está disponibilizando aí em redes sociais o que está sendo feito, é mais fácil da gente avaliar. E o Edson, ele tem sido incansável no esporte de fato. Eu julgo aí que ele tem feito o que é possível fazer dentro daquilo que ele tem enquanto orçamento. Acho que faz até mais. E ele fez um trabalho muito bacana lá no Porto Camargo, né, Aguinaldo, nesse período aí, fez um trabalho de férias, esteve lá na prainha aos domingos, fez um trabalho com até um grupo aí de pessoas que eu acredito que foram até voluntárias nesse sentido, e foi um trabalho muito bacana e eu tive a oportunidade de acompanhar. E daí eu gostaria também de estar aqui parabenizando o Edson. Com relação à estrutura lá do campo, com certeza, precisa muito de melhorias, e foi pensando nisso que nós oficiamos o Evandro Roman, nesse sentido, que já disponibilizou uma emenda de 300 mil para melhorias ali no campo, e se não me engano, a gente tem um outro deputado também que está repassando aí uma outra emenda também, então a gente vai ter bastante valores aí para a gente agregar na área do esporte, se Deus quiser, esse ano. Com relação à questão do Porto Camargo, o Aguinaldo ele tem sido incansável em não só colocar aqui nessa casa, mas no grupo que a gente tem daqui dos vereadores. Ele sempre compartilha conosco as angústias e principalmente aquilo que ele tem enquanto informação. E sabe que, né, o que depender de mim, sempre eu estaria à disposição para que seja feito um desenvolvimento sustentável dentro do Porto, que eu sei que é o que você também quer. E é o que o senhor pleiteia aqui nessa casa todos os dias. Não é um desenvolvimento qualquer, é um desenvolvimento realmente que leve em consideração o meio ambiente e que leve em consideração as pessoas que ali moram sem muitos impactos, né? Então, tem todo o meu apoio também. Sendo que se tem aí para hoje, eu vou deixar para discutir na ordem do dia, se for necessário. Obrigada. Obrigado, senhora vereadora. Ainda em tempo, quero colocar o projeto 05 de 2019, encaminhar ele às comissões, tá? E terminando o grande expediente, passo para a ordem do dia. Não, já deu. Coloco o projeto número 02 de 2019 em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável, permaneça sentado, e os contrários que se levante. O projeto número 02 de 2019 foi aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco o projeto número 04 de 2019 em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário que se levante. O projeto número 04 de 2019 está aprovado por todos os vereadores presentes. Sendo essas matérias que se encontram nesta casa, passo agora para as considerações finais, onde o primeiro vereador inscrito é o vereador Jurandir. O vereador Aguinaldo. Gostaria de desejar uma boa noite e, em tempo, parabenizar o trabalho do Corpo de Bombeiros e também da Marinha, que tem feito um trabalho excelente no Porto. Essa semana, no dia 7, foi feita uma reunião com os barqueiros, procurando orientá-los da melhor maneira possível.
E graças a Deus, até hoje não houve nenhum incidente dentro da água ainda, em função do profissionalismo daqueles que conduzem as embarcações. Parabéns e que tenhamos uma grande semana. Vereadora Juliana. Desculpe, presidente, só que eu esqueci de colocar uma questão aqui para os meus colegas. Hoje tivemos a oportunidade, o Leandro e eu, de acompanhar uma visita técnica numa obra no Porto Camargo, aquela obra ali da praça de alimentação. Foi agora, abriu um edital de licitação para se feita um anexo ali, aquela obra, inclusive uma passarela que liga a obra ao banheiro público ali. E nós tivemos a oportunidade hoje de acompanhar uma visita técnica e a explanação de um dos engenheiros lá da prefeitura, o Pablo, né, que faz parte ali do setor de engenharia, e agradecer a acolhida do Pablo e a disponibilidade de nos atender, e dizer que foi muito interessante poder ter podido fazer parte ali daquele momento, que deixou bastante claro, esclareceu para nós muita coisa que a gente tinha lido no edital e que nós tínhamos dúvidas com relação a essa licitação. Eu não faço parte da comissão de obras, mas fui como vereadora, e o Leandro, enquanto comissão de obras, também participou. O Aguinaldo também faria parte, mas, infelizmente, hoje ele não pôde por conta do trabalho, que ele estava hoje em reunião pedagógica, exatamente. Mas, só para constar aqui. E eu só gostaria de desejar uma excelente noite, agradecer aos servidores pela atenção, e até semana que vem. Senhor vereador Leandro. Senhor presidente, só desejar uma boa noite a todos e que vão com Deus. Adelso. Só queria aqui, senhor presidente, desejar uma boa noite a todos, né? Todos os companheiros vereadores, doutor Everaldo, Angélica, a secretária de Educação, Cineia, ao João, obrigado mais uma vez pela presença de vocês, ao Léo, né? Agradecer ao Samuelzinho que está transmitindo a sessão, né? Nossa segunda sessão ordinária, né? De 2019, e a todos que nos assistem via Facebook. Eu só queria aqui, senhor presidente, deixar já convocado para a próxima segunda-feira, né, eu como presidente da Comissão de Justiça e Redação, queria deixar aqui convocado o vereador Samuel e o vereador Augusto, para chegar, se possível, 7h30, próxima segunda, para a gente discutir o projeto número 5 e os que demais que dará entrada nessa casa essa semana. Para a gente sentar e conversar sobre os projetos, para ficar definido, né, os pareceres. Obrigado, senhor presidente. Senhor Samuel, Augusto, não. Bom, terminando a sessão, quero dizer também, dar uma boa noite a todos, aos internautas, às pessoas que nos assistem, dizer a todos os comentários que vocês falaram no grande expediente aí, que eu também apoio muito o Porto Camargo lá. A gente tem sim que trabalhar, nós aqui, nós 9 juntos, para uma melhoria grande naquele porto, porque lá hoje está o nosso turismo do município inteiro, né? Mas pode contar, Aguinaldo, eu acho que com todos esses vereadores aqui, nós vamos discutir muito sobre lá e vamos decidir muitas coisas lá para acelerar o prefeito, dar uma apertada nele lá para nós melhorar bem o Porto Camargo lá. E não tendo mais nada nesta casa para se tratar, declaro encerrada a segunda sessão ordinária do mês de 2019.